O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 7 de agosto de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é semi-sábado. E o que se faz no semi-sábado? Um aquecimento para o sábado. Um aquecimento feito com uma geladinha deliciosa e o tradicional pastel de sardinha do Naldo. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí. Hoje, dia 7, regressamos ao estudo desse livro aqui, Twice Born, Renascido, que conta a história do grande mestre Ryu Hokawa. E o programa de hoje será um pouquinho indigesto. Indigesto por quê, mamá? Porque teremos que tratar de política. E política é uma nhaca social enfiada em tudo quanto é buraco da sociedade. É um negócio chato pra caramba, mas infelizmente temos que entender porque houve uma época em que a coisa era definida no fio da espada. Aí eles decidiram trocar o tapa pelo papo. Criou-se os parlamentos, onde, através do convencimento, uma pessoa ia tentar mostrar que as suas ideias eram superiores às outras. Daí nasce até aquela máxima: a pena é mais forte do que a espada. A pena porque se escrevia com a pena, se molhava a pena na tinta e depois escrevia. Fazia o texto. Com a evolução nasceu a caneta bico de pena. E a caneta, aí está. Em espanhol, por exemplo, caneta se chama pluma. Só que os controladores, a nova ordem mundial, viu que a ideologia política não era tão forte assim. Existiam fatores sociais mais fortes do que a política. A família, por exemplo. Aí eles tentaram, por meio da escola de Frankfurt, destruir a família, jogando filho contra pai. Você tem uma ideia. Vê o que é feito nas escolas. Não é nem uma lavagem cerebral, porque a criança, quando chega na escola, não está nem com a mente pronta. Então não é nem uma lavagem. É uma invasão cerebral. Com ideias esquerdistas que... E aí vai. Aí viram. E outro fator, por exemplo, era a religião.
e se infiltraram na religião por meio da teologia da libertação, que deveria se chamar teologia da escravidão, de Nikita Khrushchev. E daí nasce, inclusive, o Partido das Trevas, o PT. Nasce daí. Porque eles se infiltram na sociedade por meio das comunidades eclesiais de base. E aí, o que eles fazem lá? Lá eles começam a desenvolver uma linguagem, fazer aquilo que se chama de massa crítica. Essa massa crítica explode e vai para outros campos da sociedade. Por isso que ninguém consegue acabar com o comunismo. Ninguém consegue acabar com o comunismo, porque o comunismo já é uma linguagem usual aqui no Brasil, pelo menos da gente aqui. Nos Estados Unidos nem tanto, mas aqui nós usamos, mesmo sem saber, termos oriundos do comunismo a torto e direito sem perceber. E aí, vamos tratar mais a fundo dessa questão da religião, ok? Só mais um detalhe, só fazendo um adendo. Por exemplo, você pega a CNBB. CNBB, o que é? É quando a evolução da comunidade eclesial de base. E avança. Aqueles parocos, ou párocos, como uns falam, eles avançam dentro da hierarquia católica e chegam ao posto de bispos. Aí eles montam a CNBB, que só existe no Brasil uma desgraça dessa. Mas vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência o porquê dessa questão política. Hoje, nos templos da Rap Science de todo mundo, se comemora o dia da grande vitória. Por que o dia 7, me pergunta Miriam Big Pig? Porque o mestre Ryo Hokawa nasceu no dia 7 do mês de julho de 1956, na província de Tokushima, no Japão, o qual eu vou apresentar a cada dia 7 através de um estudo do livro Twice Born, Renascido, no qual o mestre Ryo Hokawa, seu autor, faz o seguinte relato. Ao terminar o ensino médio e entrar na Universidade de Tóquio, percebi que as pessoas ao meu redor tinham valores bem diferentes. Eram poucas as que, como eu, acreditavam francamente no mundo dos espíritos. Muitos pareciam até achar que ter a crença desse tipo era se rebelar contra a inteligentizia, ou quase como uma traição à racionalidade. Ok? Nós vamos tratar da inteligentizia, mas vamos entender um pouquinho mais por que uma traição à racionalidade. Porque com o advento do iluminismo, eles tentaram colocar no lugar da religião a ciência. Ciência é estipular pesos e medidas, e nada mais. No Corão é dito que Deus deu ao homem a ciência para que o homem tivesse discernimento. Sim, discernimento. E o que o homem fez? Não o homem, falo o homem, estou generalizando, mas os controladores, o que eles fizeram? Passaram a utilizar a ciência contra Deus. Ou seja, a ciência passa a se tornar a seita moderna. E ciência nada mais é do que pesos e medidas, os secos e molhados. Para que serve a ciência? Para você se alimentar, para fazer um bolo. Você pega uma receita de bolo, é ciência, é pesos e medidas. O pessoal pode mamar, mas em cada canto da Terra há uma atmosfera diferente. Um é mais quente, uma pressão atmosférica é menor, outra é maior. Como é que fica? Tem uma diferenciação? Sim, tem, mas é dentro da margem de erro, porque a coisa não é uma ciência exata. A própria matemática não é uma ciência exata. Vide a teoria do Aleph de George Cantor, das dízimas periódicas. Nem a matemática é exata. Então vai ter uma diferenciação. Mas você usa como parâmetro os pesos e medidas que foram estipulados. Também para a medicina, para se fazer remédio. Você usa pesos e medidas, você vai quantificar a quantidade de um determinado veneno, você vai usar para matar uma determinada doença, e não o doente. E por aí vai.
Então precisa se entender isso. Essa é a função da ciência, mas eles quiseram fazer isso até durante a pandemia. Nós tivemos o Calcinha que chegava aí, toda a frase dele terminava, acreditamos, seguimos a medicina e a ciência. Era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém dele. Era assim, medicina e a ciência. Você vê. Eu voltava ele a ajoelhar e rezar para Deus a ciência dele. Mas vamos avançar mais no texto e conversaremos mais na sequência. No site da Universidade do Oregon, publicado foi o artigo de autoria de Alan Kimball, alcunhado de Intelligentsia. É que tem o som é meio ruim de falar porque, embora se escreva Intelligentsia, se lê Intelligentsia. Lembra do Django? Digentisia. Lembre-se que a Intelligentsia é baseada em uma palavra de origem latina que significa inteligência e entrou no vocabulário global moderno a partir da Rússia. Lembra quando eu falei da comunidade eclesial de base, que eles criaram a linguagem comunista lá dentro? Lá eles começaram a criar uma linguagem comunista. Foi a partir dali que o comunismo entrou no Brasil. Isso se chama guerra cultural. Dado que na década de 1870 o termo identificava um tipo específico de intelectual russo publicamente ativo. A palavra forneceu um rótulo taxonômico para um grupo distinto de pessoas cuja identidade profissional ou função pública já não eram descritas pelas categorias tradicionais da estrutura social russa na qual haviam nascido e tampouco se encaixavam nas categorias de classificação do próprio Estado e nas definições de serviço social. O serviço social é o funcionalismo público. Ademais, a hierarquia social costumeira dividia a população russa em soslovia. Os soslovia eram formações sociais formalmente definidas e aplicadas em clero, nobreza, comerciantes, burgueses urbanos e campesinato, buscando novas vidas à medida que as antigas definições de estamento social falhavam. Eles achavam difícil ou repugnante aceitar cargos dentro da hierarquia de serviço, outra grande categoria de existência social na tradição russa. Sim, a coisa do funcionário público, ele não nasceu com os comunistas, sempre se precisou de funcionários públicos. O Estado, para ele poder funcionar, ele precisa de agentes. Então você precisa de funcionários públicos, pessoas contratadas pelo Estado para trabalhar para o Estado. E o Estado passa a oferecer benesses. Você precisa convencer esse pessoal a sair da iniciativa privada e ir para o setor público. O Estado precisa convencer. Então eles oferecem uma série de benesses, estabilidade de emprego, um monte de coisa. Você tem que convencer a pessoa a sair do serviço público. O comunismo o que faz? Eles acabam com a iniciativa privada e todo mundo vira funcionário público. Todo mundo vira funcionário público. Não tem outra opção. Isso é o comunismo. Por isso que quando o PT subiu ao poder no Brasil, o que eles fizeram? Começaram a fazer concurso público de tudo que é jeito. Tanto é que muita gente passou em concurso e não assumiu o cargo por um bom tempo. Tem gente que até desistiu, porque eles faziam o concurso, mas não tinham onde enfiar. Faziam o concurso e não tinham onde enfiar o cara. Muito menos pagar o cara. E aí apareceram os banqueiros, com aquele sorriso daqui. Por isso que os banqueiros gostam tanto do PT. Ademais, isso cria o quê? Um Estado ineficiente, porque não há concorrência, não há competição. E o segredo da prosperidade é a competição, é a concorrência. Por isso até, você pega o maior Estado comunista do mundo atualmente, que é a China. O que a China fez? A China desenvolveu o que se chama de capitalismo chinês. Eles passaram a permitir a existência da iniciativa privada lá. Por quê? Para ter concorrência.
Porque senão não há evolução. Se não tem competição, não há evolução, não há prosperidade. As pessoas ficam paradas. É aquilo que fica parado, fica estagnado. Não há desenvolvimento. Por isso que o Estado comunista não funciona. Ele não vai para frente em lugar nenhum. Não funciona, não tem concorrência. Você não tem motivo para evoluir. E a China criou um capitalismo super aberto. Hoje, por exemplo, é mais fácil ter uma empresa na China do que nos Estados Unidos. Só por uma diferença. Na China não existe a tal da patente. Se você quiser pegar uma cerveja, vamos pegar uma cerveja, pegar um nome para não fazer propaganda que eles não estão pagando, mas pega uma cerveja de uma garrafa de vidro verde, tem várias aí hoje. Se você quiser replicar a fórmula dela na China, quebrar a patente dela, você pode. Nos Estados Unidos não. Então é mais fácil. Então, o conceito de funcionalismo público do comunista não funciona. Ok. Vamos voltar para o texto. E, em meados do século XIX, muitos rejeitavam os conceitos estatais de carreiras e serviço. Muitos se recusavam a buscar uma patente, o TIM, nas hierarquias civil, militar, eclesiástica ou da corte. Por fim, Hasna Chintzi, pessoas de várias patentes, foi um termo também utilizado para descrevê-los porque a nova identidade não os adequava aos conceitos convencionais de Qin. Isto é uma das vertentes da guerra cultural esquerdista, a ruptura com a tradição. A partir do momento em que os jovens não se atêm à tradição, a sociedade começa a se descaracterizar. E isso começa a rasgar o tecido social. Sim, os jovens não mais querem seguir cargos, o cara não quer mais ser policial, o cara não quer ser mais jornalista. Ou seja, a sociedade começa a se deformar, o tecido social começa a se deformar e a se rasgar. E aí é a ideia do comunismo. Aí nós vamos entrar, nós vamos criar um funcionalismo público para suprir. Ah, o cara não quer ser mais jornalista, nós vamos criar um jornalismo estatal. Ah, o cara não quer mais ser policial, mas a polícia já é estatal, nós vamos criar uma nova polícia. O sonho deles é acabar com a polícia militar. Ah, a polícia militar é estatal, o policial militar é funcionário público, mas não é o funcionário público que eles querem. Eles querem um vassalo a eles. Ok? Mas vamos para um exemplo interessante disso. Como quando, após a Revolução Russa, tentaram acabar com a religião através da destruição da Igreja Católica. Assim, depois da Revolução Russa, isso entrou em voga o tal do iluminismo. E eles partiram para cima de quê? Da Igreja Católica. Você bate sempre no mais forte para minar os mais fracos. Você não precisa correr atrás dos mais fracos. Você bate no mais forte, o mais fraco fica, oh, meu. É assim que é feito. Pessoa atrás da Igreja Católica. E o que aconteceu? Contudo, os fenômenos de ordem supranatural são inevitáveis. Sim, ocorrem, por exemplo, os milagres, possessões de cunho demoníaco, mediunidade. Por isso, os seus artífices tiveram que fazer um remendo no tecido social com a criação da Igreja positivista. Sim, Augusto Conte criou a Igreja Positivista. Eu vim saber disso através do Jardim das Aflições, do mestre, do professor Olavo de Carvalho, meu mestre também. Tiveram que criar uma igreja, porque você tem os fenômenos. E você, como não tinha uma igreja mais funcionando, você precisa o quê? O Estado precisa entrar e começar a oferecer religião. Mas religião é um conto de fadas sem fadas. O que a gente faz? A gente monta uma igreja que não tem Deus, tanto é que no Rio de Janeiro existe lá a Igreja Positivista, da onde, inclusive, tem o lema deles, esse lema deles é de onde saiu o Ordem e Progresso. Ordem e Progresso é parte de uma máxima da Igreja Positivista. Interessante isso. E no site deles,
eles dizem que não existe Deus, que existe é o homem. Só. E aí eles... Quem criou o homem? Não, não tem Deus, o homem não foi criado. O homem é um macaco que comeu bife, perdeu o pelo, ficou doente, começou a andar ereto, do jeito que está. O homem é um macaco doente, porque não existe Deus. Nota, para mais informações sobre a igreja positivista, assista às lives Conservadorismo e a Lei de Promoção da Indústria Cinematográfica da República Popular da China, parte 1, cujos links estão na descrição. Então aí esse conceito de inteligentícia, rola até a língua para falar, essa desgraça aí, é a forma como os comunistas se encontraram, a forma que os comunistas encontraram para entrar dentro dos segmentos sociais que eram mais fortes do que a ideologia. Então, como eu falei, tem a família, a religião, futebol. Futebol é um segmento social fortíssimo. Fortíssimo. Tem cara que se mata por causa do time de futebol. Não tem a guerra das torcidas? O cara é pai de família, ele tem 2 filhos para criar. Tem que trabalhar para sustentar a casa dele. Mas o cara pega um pedaço de pão e vai brigar por causa do outro. Brigar com o outro por causa de uma merda de um time de futebol. Ele leva uma paulada na cabeça, morre, larga uma viúva, 2 filhos aí desamparado por causa de um time de futebol que os jogadores nem sabem que ele existe. O time ninguém nem sabe que ele existe, ele não ganha nada por causa daquilo. Mas descobriram que o futebol é forte, então vamos nos infiltrar no futebol e manipular essas trouxas. Oh, mamãe, mas eles fizeram isso? Fizeram. Eles fizeram. Não deu certo. Mas eles tentaram. Como? A famosa democracia corintiana. Quem que era o líder dessa democracia? O Sócrates. Que é cara mais vermelho, mais comunista do que o Sócrates, mais esquerdista do que ele. O Sócrates. Aí eles chamavam de democracia. Tudo eles usam esses nomes. Democracia, república. Eles gostam desses nomes. Era uma democracia onde 3 jogadores mandavam. E o resto obedecia, porque era tudo ignorante. Não que isso daí fosse grande coisa. Ah, mas o Sócrates era médico, morreu na cana. Só entendia tanto da coisa que morreu de cana. Não conseguiu salvar nem a si próprio, quanto mais aos outros. 3 mandavam lá. 3 mandavam, mas o que eu falo? É tão fraco esse conceito de comunismo que 3 mandavam e 2 acabaram com essa palhaçada. Jorge Vieira e o Leão. Jorge Vieira era o técnico que afastou o Sócrates do time, quando o Sócrates chegou um dia bêbado lá, falou, você não pode afastar o Sócrates, é o líder da democracia, não, é o líder de porra nenhuma, quem manda sou eu. E o Leão, que não entrou nessa panela aí, foi macho. Leão é um cara que não é lá essas coisas, não é exemplo de nada. Não vou muito com a cara dele. Fala muita besteira. Mas, eu tenho que admitir, o Leão teve peito, foi macho e não aceitou essa conversa mole de democracia corintiana. Mas tem um monte de corintiano que vai atrás. Menos Joe. Dito isso, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, a começar por A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar pra molecada que aqui comunismo não entra. Aqui não tem a inteligentícia. Eu tô conseguindo falar inteligentícia. Essa porcaria aqui não entra. As pessoas inteligentes entram. Os pensamentos inteligentes entram, mas a inteligentícia passa longe. Aí eu tenho o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Nele, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua doação e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Atenção!
Atenção, estamos sendo assistidos agora, sabe aonde? Em Damasco, na Síria. Sim, estamos sendo assistidos em Damasco. Quero pedir para vocês, os brasileiros, eu suponho que sejam os brasileiros de Damasco, porque eu já tenho legenda, tudo. Se forem os brasileiros, mas se não forem, sejam muito bem-vindos ao Cuesta e façam uma doaçãozinha aqui para nós. Por que não? Seria muito bom contar com o apoio financeiro de vocês. Na sequência, tem o link com letras de Mateus, meu álbum de rock, em parceria com meu amigo Renato Pop, e aí os links das lives Conservadorismo e a lei de promoção da indústria cinematográfica da República Popular da China, parte 1. Lei de promoção da indústria cinematográfica da República, olha o nome, República Popular, é uma puta ditadura comunista e eles ainda chamam de República Popular. Puta que eu pariu. República de res pública, interesse público. Interesse público, interesse daqueles reis, interesse do Xi Jinping. Aí na sequência tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem os links do grupo do Cuesta no Getter e no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Sim, o endereço do Naldos está aí para você lá tomar sua geladinha na Avenida Antônio Emerick, 1589, na Vila Cascatinha, em São Vicente. Antônio Emerick, 1589, Vila Cascatinha, em São Vicente, junto aos tambores. Procure pelos tambores, na divisa entre Santos e São Vicente. E atenção, próximo evento, atenção, Denilson, todos os carros, próximo evento. Quem é Rio Rokawa? Na segunda, dia 7 de setembro de 2026, às 7 horas e 7 minutos da manhã. Na segunda, dia 7 de setembro de 2026, às 7 horas e 7 minutos da manhã. Quem é Rio Rokawa? Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!